Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso debate é sobre como o bebê pode aprender. Uma criança só se desenvolve quando se é estimulada. É necessário ter estímulo com o bebê para se existir afeto. Então, é importante sempre ter afeto da família com a criança para o seu desenvolvimento, para a criança poder crescer em saúde e estímulos em relação ao dia a dia, para, assim, criar muito afeto, sabedoria e amor perante o seu desenvolvimento como criança. Um bebê que responde ao sorriso da mãe ou do pai demonstra a boa relação que tem com eles e o quanto a atenção dos adultos é importante para ele. O que o bebê mais gosta e precisa é de ficar com a mãe ou com quem cuida sempre dele, pela ligação de confiança que se estabelece entre eles. Se o pai fica sempre com o bebê, esta ligação também se estabelecerá. Cada bebê tem um jeito próprio de se comunicar com as pessoas quando tem fome, cólica, ou quer mudar de posição, pode chorar, se agitar, ou se encolher as perninhas. Quando se sente bem, pode sorrir ou sacudir os bracinhos e pernas com alegria. Quando está acordado, o bebê fica calmo e fica feliz se a mãe ou o pai estão por perto. Enquanto trabalha em casa, os pais podem colocar o bebê perto deles para conversar ou cantar para ele. Assim ele se anima e faz alguns sons, faz grunhidos e sempre se estabelece aquela conexão entre os pais e o bebê em si. Então, quando a mãe e o pai estão perto, brincando com o bebê e sorrindo, será que ele responde com um sorriso? Na maioria das vezes sim, quando o bebê não é tão sério, o bebê ele procura sempre se agitar e aprender a se desenvolver bem quando está perto da família. E isso é um ponto positivo, porque a criança sim aprende a ter mais confiança, afeto, genialidade com a proximidade dos pais em relação a ele próprio. Então é sempre importante o bebê em si estar perto, próximo dos pais. Se os pais forem fazer algo na cozinha em si, é sempre importante os pais manterem o bebê perto deles, para os mesmos estarem perto do bebê, para o mesmo estar aprendendo, a ter mais ligação com os pais na cozinha também, dentro do ambiente de trabalho da casa, com o bebê em si perto da família. Quando a mãe ou o pai movimenta devagar o rosto em frente ao bebê, ele segue esse movimento. O bebê gosta de mexer e brincar com o pescoço, o rosto e as mãos das pessoas. Ele também já demonstra empenho de dirigir sua atenção e seguir com o olhar o movimento dos pais. O bebê gosta de olhar, mexer e brincar com as suas mãozinhas, que ficam mais abertas. Ele já pode olhar e pegar as coisas que são colocadas perto de sua mão, como chocalhos e outros objetos coloridos. Muitas vezes brinquedos coloridos, animais que sejam coloridos, vaquinhas, bois. Levar à sua boca tudo que pega, pois a boca para o bebê é uma fonte de prazer e aprendizagem. A família precisa ter cuidados para não deixar panos ou plásticos perto do bebê, pois ele pode sufocar. Fios e cordões perto do berço ou cordão de chupeta em volta do pescoço também são perigosos, pois o bebê pode se enforcar. Então, dentro do berço não pode até ter panos,
mas a família deve estar observando em relação aos panos estarem cobrindo o bebê, certo? Então isso é importante. Então o bebê em si, ele gosta de se movimentar, de prestar atenção no que ele está fazendo e estar afetuoso em relação a tudo que faz, tá certo, gente? Então todo bebê, ele quer todo objeto colorido, ou chocalho, movimentos, brinquedos que faz vários movimentos, que chama a sua atenção, ele gosta de pegar e colocar dentro da boca. E isso faz com que ele aprenda, e a boca é uma forma de aprendizagem e de prazer, de estar aprendendo em relação às coisas. Quando os pais colocam o bebê de barriga para baixo, ele levanta a cabeça e os ombros, aí apoiando-se, nos braços. Ele às vezes fica, apoiando os braços em cima da cama, de algo rígido, e o bebê fica, emborcado, com a barriguinha para baixo. Ele fica mexendo a cabecinha, os ombros, então isso é positivo estar se observando. O bebê, ele necessita ficar bem à vontade para aprender a controlar os movimentos do seu corpo. Ele ainda precisa da ajuda de alguém para mudar de posição, para ficar de lado, de barriga para cima ou para baixo. Assim ele pode ver as coisas diferentes ao seu redor. Controla cada vez melhor o movimento da sua cabeça e aumenta a força nos braços. A maioria dos bebês ainda dorme bastante, mas cada bebê tem o seu tempo de sono. Uns são mais dorminhocos e outros menos. Então a gente tem que prestar atenção nesses pontos para observar que os bebês em si, eles ainda precisam de ajuda para se movimentar o pescoço. Muitas vezes ele precisa de ajuda de alguém para movimentar o pescocinho, porque ainda está muito molinho. E assim, quando ele fica de bruscos ou de barriguinha para cima, quando ele fica um pouco sentado, ele vai aprendendo a ficar bem inclinadozinho em relação à coluna, sentado, vai tendo mais resistência em relação ao pescoço, aí ele ficar levantado e realmente ele ficar de bruços. Então todos os movimentos são importantes para o bebê estar aprendendo e se evoluindo através dos seus movimentos. Os pais pegam o bebê no colo para acariciar, falar e brincar. Mesmo quando ele não está chorando, é importante, porque mesmo quando o bebê não está chorando, é importante a família estar atenta ao seu desenvolvimento. Então, quando o bebê é pegado no colo para ser acariciado, falar e brincar, é uma forma de afeto para o mesmo estar evoluindo e brincando para o seu desenvolvimento. O bebê gosta e precisa de carinho de um colo. Gosta de ser tocado, beijado, de ouvir os pais falando e cantando baixinho para ele. O bebê não deve ir para o colo só quando chora, porque assim vai aprender que só chorando é que consegue a atenção dos pais. Bebê é esperto, aprende rápido. É importante continuar colocando o bebê para tomar banho de sol, sem roupa. Isso ajuda a arejar a pele e estimular o aproveitamento da vitamina D. Essa vitamina ajuda a formar ossos e músculos, prevenindo o raquitismo no bebê. Crianças pequenas não devem pegar o bebê no colo sozinhas, pois podem machucá-lo ou deixarem ele cair. Então é importante a criança em si estar tomando banho de sol ainda. E a gente não deve dar colos para o bebê só quando ele está chorando, porque ele vai aprender que toda vez que estiver chorando, ele vai ser atendido. Mas não é assim, a gente não deve ensinar o bebê assim. A gente tem que entender que o bebê, além de quando está chorando para pedir água, ele também deve ser pego para a gente brincar com o bebê. O bebê tem que entender que as pessoas amam brincar com ele e acariciá-lo. A gente tem que entender um ponto-chave que a gente deve entender é que um bebê, uma criança, ela não pode pegar outra criança no colo. Vamos supor, uma criança de 5 anos pode pegar um bebê de 2? Claro que não. Ou seja, a gente deve entender que a criança ela não pode pegar, uma criança não pode pegar um bebê, criança já, né? Uma criança não pode pegar outra criança no colo.
Uma criança de 5 não pode pegar uma criança de 2 no colo, né? Tem que ter atenção. E a gente tem que ensinar os bebês aqui, toda vez que ele chorar, tudo bem, vai acontecer alguma coisa com ele. Tá acontecendo alguma coisa com ele, né? Ele tá com dor, tá com fome, tá sujo. Mas toda vez que ele chorar, para chamar a atenção, não é bom. A gente tem que ensinar que mesmo ele estando perfeitamente bem, né, com roupinha seca, saudável, cheio de vida, sem nenhuma dor, ele deve ter amor da família em si. Tá certo, gente? E isso é importante. Recapitulando em relação a esse ponto que a gente tem que colocar na cabeça sempre sorrir para o bebê, animar, conversar e brincar é bom, é positivo para o desenvolvimento do bebê. São formas de ensinar o mesmo a se desenvolver mais rápido e com respeito, de maneira a seguir seu desenvolvimento no tempo certo. Então, brincar com o bebê, conversar, animar, fazer o bebê bem, é importante para ele se desenvolver mais rapidamente. O bebê ainda precisa de ajuda para se virar, colocar de bruços, né? Ficar de bruços. Pode fazer com que a cabeça possa se movimentar mais e olhar o que existe ao seu redor. Então, o bebê em si, ele vai aprendendo a se desenvolver quando está de bruços ou de barriguinha para cima. Ele vai estar aprendendo várias formas de estar. Então, a gente tem que entender que o bebê em si, ele precisa ter o afeto da família. A família deve estar olhando frequentemente para o mesmo, para passar afeto e confiança através do olhar. E o bebê em si realmente deve estar de bruços para olhar o que tem ao seu redor, em relação ao que existe ao seu redor, para movimentar o pescoço e deixar o pescoço mais firme. A criança pode ser colocada nos braços, mesmo que não esteja chorando, para poder mostrar amor e atenção. Ter afeto é importante para que a criança receba atenção, carinho e afeto. Vitamina D evita raquitismo, que é o amolecimento e o enfraquecimento das crianças em relação aos ossos. Então, para evitar raquitismo em relação aos ossos, para sempre arejar a pele, a vitamina D. E é uma vitamina positiva para os ossos, para a evolução do bebê em si, e o bebê está atento a tudo que é ensinado para ele de forma positiva, gente. E isso é bom e agradável para a evolução do bebê. Tocando o corpo do bebê. Uma massagem suave em todo o corpo do bebê oferece a ele bem-estar, ativa a circulação do sangue e ajuda-o a perceber o seu próprio corpo. Ela é também outra maneira de aumentar a ligação entre o bebê e seus pais. A massagem deve ser feita na barriga em movimentos circulares, nos braços, alongando os ombros, alongando do ombro para a mão, nas pernas, alongando da coxa para o pé, nas costas para cima e para baixo, do pescoço até as perninhas do bebê. É preciso observar se o bebê está gostando de receber a massagem, pois em alguns momentos ele pode querer ficar sossegado e não com massagens. A massagem pode ser feita antes do banho, ou quando a mãe ou o pai tem um tempo disponível e estejam tranquilos para poderem aproveitar bem esse momento com o bebê. Pode ser feita também ao ar livre, desde que a temperatura esteja agradável, não haja vento, pois o bebê deve estar sem roupa. Então, é importante fazer movimentos circulares na barriga, braços, pernas e costas, para o bebê se sentir suave e ele estar atento a todos os movimentos positivos que os pais fazem com ele, né, em relação ao bebê. A higiene. O banho todos os dias protege a pele do bebê em relação das assaduras.
que podem infeccionar e causar outras doenças. Para prevenir assaduras, a mãe pode fazer uma pasta d'água caseira com amido de milho, maisena ou polvilho, goma, misturado com um pouco de água fria, e essa pasta deve ser passada na mudinha do bebê, que deve estar seca após o banho e a cada troca de fralda. É importante que os pais comecem a fazer higiene da boca do bebê ainda antes do nascimento do primeiro dente. Essa limpeza é feita com pano limpo, umedecido, que é passado na gengiva, bochecha e língua do bebê após cada mamada. O paninho deve ser usado só para isso e mantido bem limpo. As mãos do adulto precisam estar bem lavadas. Ou seja, gente, é importante sempre os pais, né, estarem tocando o bebê em si. Os bebês que existem na Terra devem ser acariciados pelos pais. Movimentos circulares, né, em todas as partes do corpo, para os mesmos se sentirem bem e, se forem expostos ao sol, não em um horário muito quente, mas fresco, e estarem sem roupinha, de maneira que o espaço não esteja tão frio e com vento, né? Em relação à higiene, os bebês, para prevenir assadura, é bom a pasta d'água em relação à maisena ou a goma em relação ao polvilho, o polvilho em relação à goma, certo, gente? Então, o que a gente pode dizer aqui? Fazer massagem ao ar livre, ele se sentirá mais ativo e melhor as dores que os bebês sentem. Aumentar as relações entre o bebê e os pais e circulação sanguínea também aumenta em relação aos bebês. Em relação aos pais, a circulação sanguínea do bebê será positiva. Banhar o bebê todos os dias evita assaduras e doenças. Pasta d'água caseira é um estimulante para a assadura. Higiene na boca do bebê mesmo antes de nascer os primeiros dentes. Então, a gente também, nesse ponto de higienização do bebê na boca, é importante ele passar um paninho na boca do bebê, para estarmos sempre passando um paninho na boca do bebê, mesmo que não nasça os primeiros dentes, evita bactérias ou alguma doença em relação à gengiva do bebê. Tá certo, gente? E isso é importante para cuidar bem do bebê, para ele ter meios de fazer com que ele viva mais e cada vez mais ele esteja ao nosso redor, e que os pais possam passar positividade para o mesmo através das massagens, através da higiene, e prevenir assaduras através do banho, passar pasta d'água, né? Pasta d'água de amido de milho ou polvilho é importante para o desenvolvimento de boas bactérias positivas no bebê, e não bactérias malignas, tá certo, gente? Isso é positivo para a vida do bebê. E essa foi a nossa catequese de hoje em relação à pastoral da criança.